Oi, bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast. Me formei, e aí? Esse é um espaço em que conversamos com alunos egressos do curso de licenciatura em teatro da Uni para saber um pouco da sua trajetória depois da formação. Hoje estamos com a egressa Liliane, que é professora da área de artes e também já atuou como artista em muitos projetos aqui na região. Tudo bem, Liliane? Muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente. E para iniciar a nossa conversa, primeiro eu gostaria de falar que ela é a primeira formada em artes no estado de Rondônia pela Universidade Federal. Então é um prazer estar aqui com você, é um prazer te conhecer. E gostaria de começar nosso papo te perguntando o que te motivou a entrar no curso de licenciatura em teatro? Bom, é uma história longa, tentar ser mais breve possível. Estudando com o Fabiano no curso de letras, ele me convidou para participar do curso de teatro que tinha no SESC, né? E foi aí que começou a minha trajetória. Dentro desse curso eu comecei a gostar bastante de atuar, saiu o vestibular para teatro, né, na Uni, e eu pensei, por que não? Eu fiz, passei, me apaixonei pelo curso. Liliane, quando você estava ali no curso, teve algo que te despertou essa vontade de ser professor ou já era uma vontade antes? Não, já tinha essa vontade antes, né? E egressar no curso de teatro pela Unir já veio da questão de ser licenciatura e não bacharel, né? Então, esse fator contribuiu para que eu realmente tomasse a decisão de fazer e estudar mesmo. Agora, é claro que estudar artes é totalmente diferente da outra graduação que eu tenho, porque é um campo que é muito grande e eu não tinha conhecimento da imensidão que ele é. Então, isso me proporcionou me apaixonar mais ainda pelo curso de artes. E assim, a gente fala, né, das partes boas, mas também queria te perguntar as partes não tão muito boas. Você enfrentou algum desafio quando entrou para a sala de aula? Como professora? Isso, como Como professora. professora, sim, sim. O primeiro desafio, acredito, seja o ambiente escolar, a sala de aula, a qualidade da estrutura da escola, o desafio de o aluno estar com fome e ter dificuldade para aprender. É imenso você ensinar para quem tem fome, Sim. né? E onde eu trabalhava era bem difícil para o aluno. Então, esse foi o maior desafio que eu enfrentei. Como lidar com a carência dos alunos dentro da sala de aula e implementar a minha metodologia de ensino, né? Você aprendeu isso na universidade? A, você sabia já que poderia se deparar com essas coisas? Ou... Sim, já é uma realidade. Eu venho de uma família são professores, né? Então, sempre vivi com essa realidade. Agora, vivenciar isso na prática a primeira vez, mas os desafios, eles apareceram na própria universidade, que é com a falta de professores, né? Sim. Que a gente tem. Então, a primeira dificuldade foi isso, é saber que tinha disciplinas que não tinham professor na área e você ter que procurar em outros cursos e se especializar neles. É um reflexo também nas Nas escolas, né? Que escolas. muitos professores que dão aula de artes nem Sim. são formados. Liliane, pensando aqui em toda a sua trajetória na Uni, a gente sabe que é um curso de licenciatura. Sim. Então não está formando a gente só para ser artista, mas também para ser professor de artes. E aí lá no curso de licenciatura a gente tem muita disciplina que é voltada à educação. E nessas disciplinas muitas vezes a gente tem que desenvolver projetos voltados à educação. E aí dentro desses projetos a gente pega algumas competências, como a gente precisa ter organização, planejamento. Quando você, que já foi artista também antes de ir para a sala de aula, quando você estava atuando como artista, você percebeu a necessidade dessas competências também para o meio artístico ou só para a sala de aula? Você acha que a organização e o planejamento funciona para os dois? Funciona para os Para dois. os dois? É claro que dentro da sala de aula você tem um tempo menor para trabalhar com algumas competências, né? Então você pode trabalhar com projetos dentro dos projetos da escola, e aí um tempo mais curto. Então, e já na área de você atuar mesmo, acho que você tem um período mais longo para fazer os projetos acontecerem com mais eficácia, acredito.
E você já desenvolveu algum projeto, assim, na escola ou até fora mesmo? Na escola, sim, a minha defesa, o meu projeto foi em cima de jogos teatrais da Viola Spolin com os alunos do ensino médio, né? Uhum. Que era uma peça teatral chamada Uma Aventura na França. E eles desenvolveram, os alunos que escreveram toda a peça a partir dos jogos teatrais. Ah, é? E o segundo projeto é desenvolvido todo ano na Escola Santa Marcelina, onde eu trabalho com cinema de animação. Nossa, muito legal. E eu já seria a minha próxima pergunta, se tem algum suporte, algo que você levou da universidade, né, que contribui para as tuas aulas. E aí você falando do livro da Viola Spolin, é um que a gente utiliza bastante, né? Uhum, É bem sim, legal. sim. Da universidade, sim. Por quê? Você adaptar a sua metodologia ao pouco produto que você tem para trabalhar com os alunos, né? E a gente está sempre utilizando o plano B e C. Por exemplo, que o livro deles traz stop motion. Alguns produtos para trabalhar com stop motion são muito caros, então eu adaptei por storyboard, que dá para a gente Uhum. produzir os desenhos e a animação toda com um caderno de desenho e lápis, que é o mais prático que eles têm, e depois a gente transformar isso a partir dos apps de animação, jogando e filmando eles. É aí que a gente vê a importância de ter um professor formado, né, trabalhando na área. Sim. Para a gente também dar continuidade, entrando ali na questão da criatividade, é necessário a gente trabalhar como artista a criatividade. Só que aí existe, tanto na área da educação como no meio artístico, a necessidade de cumprir prazos, metas, relatórios. E eu já fui monitora de algumas turmas da universidade e eu percebo que os alunos têm muita dificuldade em cumprir prazo, em chegar no horário ou simplesmente de se comprometer com o outro, né? E muitas vezes acaba faltando. E a gente sabe que teatro é uma arte Sim. coletiva muitas vezes. Então, se um falta, a gente tem problema. E aí, como que você consegue trabalhar a sua criatividade junto com esses horários, essas metas, esses relatórios que você precisa cumprir na escola? Eu trabalho muito com o trabalho coletivo. Hum, Né? Ninguém consegue desenvolver nada sozinho. Eu sempre vou precisar do outro para poder estar desenvolvendo um trabalho, principalmente na área do teatro, né? sim. Então, eu deixo responsável cada aluno por uma etapa. Então, eles têm um prazo para entregar, e esses prazos são divididos em notas quantitativas, né? Tem uma quantidade de atividades que eles precisam entregar no prazo, e esses prazos são desenvolvidos dentro dessas práticas. Então, se ficou responsável pelo figurino, até o dia 10 é até o dia 10 que ele tem que entregar o figurino. O cenário é outro que tem até o dia 12 para entregar, porque o cenário tem a construção todinha de como nós vamos fazer, né? E assim por diante. Então, sempre é o coletivo que trabalha junto. Tem alunos que, por exemplo, com autismo, TDAH, que eles têm um processo deles, eles têm um tempo deles, e para eles são acarretadas outras atividades também em equipe, para que eles também possam trabalhar em equipe, né? Eu sou uma professora autista, Você? e isso, Ai, que então eu legal. sempre tento trabalhar em cima do prazo deles. Sim. E isso atrai ainda mais a vontade deles quererem fazer aquele Uhum. trabalho. E como é ser professora autista e dar aula para crianças autistas? Olha, é um desafio. Eu tenho as minhas limitações, eles têm as limitações deles, mas entender primeiro que todo autista ele é único, né? Nenhum autista vai ser igual ao outro. Então entender qual é o momento em que eu tenho esse aluno para trabalhar essas atividades, saber entender o processo dele, agora ele está apto, ele está livre para receber conhecimento. E o momento em que ele está introspectivo e que aquele não é o momento dele. Se eu ultrapassar o limite dele, ele vai ter crise, né? Eu vou ter crise porque ele está tendo crise. Então, saber lidar com essas questões é bem diferente, né? Trabalhar com artes com eles é incrível, porque trabalho com cores, trabalho com desenho, trabalho com pintura, trabalho com animação, e eles amam. Então, teve uma aluna autista que é do 8º ano, não verbal, Uhum. que eu fiz uma prova com ela com a amarelinha. Ela gosta muito da Alice no País das Maravilhas. Então, nós construímos uma amarelinha
né, com várias cores. Ela tinha que pintar sempre movimentos circulares, porque ela ainda não tem um pouco de coordenação motora. Então, ela teve que pintar com movimentos circulares, montar toda a amarelinha, e a sala inteira participava desse momento, né? Onde eles ajudavam ela a cortar, recortar, pintar, desenhar tudinho. E dentro dos quadrados e do círculo, ela colocava o nome de personagem da Alice, né? Qual o personagem ela descrevia para mim através das cores, eu escrevia o personagem e depois cada aluno só podia acessar a sala depois que pulasse a amarelinha junto com ela. E aí foi bem divertido, que ela gostou e já foi uma atividade avaliativa para ela, que é da desenvolvimento motor dela. Eu já tive contato também com as crianças autistas, eu sou formada em pedagogia, e o que É. eu percebi é que as professoras de pedagogia tinham muita dificuldade em lidar. E aí, às vezes, a criança fica na sala sem nada para fazer, né? Sem. Eu não tenho tanta dificuldade. A maior é com o não verbal mesmo. Mas eu amo. Inclusive, eu peço para ir para minha sala os alunos autistas, que é porque eu já sei como conduzir alguns deles, né? Então, é mais prático para mim. Prático para eles, né? Eu não tive professores assim na minha época, então eu tento passar o máximo para eles. Nossa, eu tô assim, eu tô encantada, porque eu não tive isso na escola, no ensino fundamental nem médio. Nossa, eu tô. Um dos fatores que eu trabalho assim é porque eu também não tive. Eu tive uma professora de artes eu fazia música com ela, era piano, no quarto ano, antiga quarta série, né? Sim. E isso fez com que eu desenvolvesse a arte, amasse a arte dentro de mim. Literalmente amar aquela aula pelo ensino que ela trazia. Ela não trazia só o ensino da música, o ensino do piano, mas a vivência da vida a partir disso. E eu tento passar, Legal. porque o professor não é só o professor, né? Isso. Na escola. Então ele tem que ter todas essas. E aí, pensando aqui na nossa cidade, na nossa região, já que você também foi a primeira formada em artes, como que agora, que você me relatou algumas dificuldades que teve no início, tinha falta de professor, tinha muitas dificuldades no início. E agora, você enxerga um mercado aqui na cidade voltado à arte, ao Voltada. teatro? Você já consegue enxergar esse mercado? Olha, eu acredito que mais do que antigamente. Pensando que a universidade ainda oferece o curso de licenciatura, não foge da prática, né? Mas trabalhar as políticas públicas para que se desenvolvam mais projetos, que eu acho que falta um pouquinho mais de projeto na cidade, para que esses profissionais possam não só estar dentro da sala de aula, mas também estar levando esses projetos para trabalhar uma prática melhor no estado. E você que tá sempre em contato, né, com a nova geração, você já consegue ver surgindo, assim, novas práticas, novos modelos de trabalho artístico, né? Novidades aqui. Entre eles, algumas ferramentas que eles utilizam diferente na escola, que não é mais igual a antes. Tem algo que você consegue Ah, visualizar? diferente. O que você acha, assim, que tá novo, inovando? Dentro dessa nova geração, a criatividade deles em trabalhar com tecnologia de maneira eficaz, usar a tecnologia a favor dos seus trabalhos. Eu acho que isso tem avançado um pouquinho. Isso dentro da escola eu consigo perceber, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com os celulares, na escola é proibido. Na aula de artes ele é liberado até a nossa aula terminar. Então eles não ficam nas redes sociais, não. Eles ficam procurando meios de transformar a criatividade deles dentro da tecnologia. Isso é um fator positivo. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de saber se você tem algum conselho para dar para os alunos que estão no curso e se tem algo que você gostaria de ter ouvido quando estava nesse processo de formação. Tá, o primeiro conselho é saber que é um curso de licenciatura. Mas ele não te prende só a dar aula, né? Segundo, se você realmente quer ser professor, quer estudar arte, é para quem realmente gosta, porque não é uma área fácil, né? Primeiro porque ela não é valorizada como nós gostaríamos que ela fosse, e eu acho que esse é o fator principal. Eu gostaria de ter ouvido que não importa a falta de professor, não importa se ninguém te quer no grupo, o importante é o que você faz, pela qualidade que você faz, para quem você vai ensinar
lá na frente. Liliane, muito obrigada por essa conversa. Obrigada. Nossa, muito bom te ouvir. Por mim, eu passaria o dia todinho aqui conversando contigo. Legal. Consigo me ver em você. Isso é muito legal. Obrigada. De verdade. Tô até emocionada. Obrigada pelo convite. Pessoal, eu escrevi um livro, tá? É um romance chamado Nascer do Sol. Ele fala um pouco da história do segundo ciclo da borracha. É um livro para o leitor literário. Tá? Ele não vai aparecer em rede digital aí, nada. Eu quero um livro impresso para que você possa degustar folhinha por folhinha. Quando sair, eu aviso vocês. Gente, também gostaria de agradecer a vocês que acompanharam a gente até aqui. E é importante que você, aluno, ou você que pretende ser aluno do curso, ouça o que a Liliane falou, né? Que vocês percebam que a universidade está formando a gente, sim, para o mercado de trabalho. Então é importante ter compromisso, é importante se dedicar e é importante ter paixão pelo que faz. Então agradeço por todos vocês que acompanharam até aqui e até o próximo episódio. Tchau!